nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, e contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Deputado, a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até que ponto complica, digamos, o desempenho, a atuação plena da Câmara dos Deputados? Ele está, digamos, denunciado no Supremo Tribunal Federal, o Supremo não se manifestou ainda se aceita ou não a denúncia, ou foi solicitado o afastamento dele. Há rumores de que é possível que seja aprovado o afastamento da presidência, mas não do mandato. O articulista político Kennedy Alencar, num artigo dessa última semana, disse que é muito provável que o deputado Eduardo Cunha seja afastado da presidência, mas no primeiro momento ele não perderia o mandato. Ou seja, essa incerteza quanto ao futuro de Eduardo Cunha, até que ponto deixa a casa sem rumo? Não tenha dúvida que isso é um fator de desequilíbrio para a casa. Não tenha dúvida. Esse debate, essa discussão realmente não aproveita o que nós precisamos num momento como esse. Porém, é uma realidade, vai ter que conviver. Muito mais por parte do próprio presidente da casa, Eduardo Cunha, do que da casa em si. Incomoda? Incomoda. Inviabiliza as ações da casa? Não, ele não tem a capacidade de inviabilizar, de deixar. Mas, porém, por exemplo, uma decisão, como o sistema é presidencialista, ele pode tomar algumas decisões que possam impactar na casa, não no trabalho completo da casa, mas impactar. Como, por exemplo, ele não está autorizando, deixou isso para março, isso é preocupante, a instalação das comissões. E o papel das comissões, às vezes, é muito mais importante que o papel do plenário. Mas esse debate. Mas acontece o seguinte, houve um consenso dos parlamentares que deveriam esperar, então, o mês de março. E até uma lógica, que eu achei que é razoável. Por quê? Mas está aí também. Não, eu sei, mas por quê? Poucos dias de março. Eu estou dizendo por quê? Porque também nós temos aí um momento da chamada janela partidária, chamada janela da infidelidade. Então, podem haver movimentos da questão partidária. Então, tem uma lógica ali que pode ser compreensível. Porém, se nós formos depender da vontade de um sistema presidencialista, é extremamente perigoso. Ocorre que ali é um colegiado. Nem oposição, nem governo vão deixar que o domínio seja da vontade exclusiva do presidente. Agora, é um incômodo permanente para casa, todas as vezes que ocorre uma sessão noturna, seja qual for, ficar aquele desgaste. A argumentação que está prevalecendo, me parece, dentro do Supremo, é de que ele está manipulando em demasia as atribuições do Conselho de Ética. E, na verdade, a apuração que há contra ele, que, na verdade, está sendo desenvolvida pelo Conselho de Ética, já se desenvolve há quase 3 meses e volta a todo momento a estaca zero por manipulação regimental. Se anula uma decisão aqui, volta a estaca zero, se anula um relatório ali, se anula a eleição do relator, ou seja, é uma manipulação regimental, chicanas regimentais, que impedem um avanço. E isso meio que, se no primeiro momento o favorece, numa análise mais distante dos ministros do Supremo, fica evidente que ele está impedindo a apuração da denúncia contra ele, portanto, deve ser afastado. O que o senhor acha disso? Não tem dúvida, eu acho que essa é a linha de raciocínio que o Supremo está tendo, inclusive mandou notificá-lo recentemente, ele já recebeu essa notificação ao pedido de afastamento, isso vai ser apurado pelo Supremo. Agora, na casa, isso também é um fator negativo. É negativo por quê? Até porque nós aguardamos que essa decisão do Conselho de Ética possa ser também por esses dias, até a aprovação. Porém, o que o Conselho de Ética está aprovando? Até é bom que o nosso telespectador compreenda, e para mim e para as pessoas. O que o Conselho de Ética está aprovando é a possibilidade de abrir um processo. Sim. Se aquelas provas têm fundamento para abrir um processo ou não. Vai decidir. Não. Abre-se o processo. Depois que... Aí o Conselho de Ética diz, não, realmente está dando parecer, está dando parecer dizendo que tem fundamento nas provas trazidas. Aí abre-se o processo, aí sim, ao abrir um processo de investigação, e aí sim para cassação do mandato, que seria o fator mais gravante, aí ele não poderia nem renunciar, esse preceito já está estabelecido na Constituição. Então, abre-se um processo no Conselho de Ética. O que eles estão tentando evitar ao máximo é que esse processo se instale. Ao se instalar, ele vai seguir o seu caminho
E aí, obviamente, vai até ao plenário da Câmara dos Deputados. E lá acho difícil, porque todas as votações são abertas, que essa situação permaneça. Eu não acredito que ele tenha essa... Vem cá, governo é o poder executivo e o poder legislativo. Né? Mas, inclusive, a oposição está previsto nesse negócio. Agora, uma oposição de dentro do governo, isso é que é uma coisa inusitada. Não existe, dentro da história do Brasil, uma pessoa de oposição... Mas você está se referindo exatamente a quê, Walter? Estou me referindo ao presidente da Câmara. Ele é oposição ao governo, aí fica difícil. Não, porque o PMDB não tem essa nitidez. E ele ainda interfere. Parte do PMDB é e ele ainda vai ao Supremo e faz o Supremo interferir no Legislativo. Cria-se uma dificuldade administrativa muito forte. Eu vou dizer... Né? É isso que a sociedade está olhando perplexa para o que está acontecendo. Falta uma liderança política para dizer, olha, rapaz, você é do partido do governo. Você tem, alguém tem que falar com autoridade, porque o que está acontecendo lá é uma grande confusão, ou não? Pode ser que o senhor entenda isso. Isso aí, por óbvio, que é elementar, é fator elementar. Ocorre que o discurso dele é dizendo o seguinte, a minha postura é de independência. Eu sou um poder, eu tenho que agir de forma independente. Eu não sou do governo, nem sou da oposição. Essa é uma fala que... perpassa ali numa lógica jurídica. Dele, quando ele se elegeu, isso, digamos, ficou claro e me pareceu que tinha um fundo de verdade no primeiro momento da eleição dele. Olha, eu vou fazer da minha presidência um momento de afirmação do legislativo e de independência entre os poderes, com respeito mútuo e tal. Muito bem. Depois, no desdobramento do dia a dia, ficou mais claro que não é bem isso, é mesmo uma oposição. Ele passou para a oposição. Ele se declarou, inclusive, formalmente em oposição. Na verdade, houve um ato formal em que ele se declarou de oposição. Então, na verdade, ele assumiu um lado nessa briga, né? Não, por óbvio que ele assumiu um lado dessa briga. E ficou muito evidente isso. E agora, o que ele tem que fazer, a dinâmica dele ele tem muito mais que se preocupar com a defesa dele do que com o ataque com o governo. Mas ele trabalha na lógica que a melhor defesa é o ataque. Então ele parte para o ataque, parte para algumas situações, até porque ele tem um domínio ali da pauta. Mas eu quero lembrar de novo, não é possível, apesar do sistema ser presidencialista ali na casa, na Câmara dos Deputados, ele não é o dono da Câmara, ele é o presidente. Ele tem que ouvir a todos os colégios de líderes, isso continua acontecendo, há um debate acirrado. Porém, quando aquelas circunstâncias que cabem, decisões que cabem exclusivamente ao presidente, aí provavelmente não, isso tem acontecido na casa, ele tem derivado, tudo que pode fazer que seja contrário ao governo, ele contraria, cria as comissões, coloca as pessoas da oposição, isso aí é do jogo, isso aí é da circunstância da atividade do Poder Legislativo. Agora, na concepção do trabalho do parlamento, do plenário, das outras discussões, ele pode, no máximo, tentar postergar, mas não impedir. Repito, eu costumo dizer isso, ele pode muito, mas não pode tudo. Vamos dar um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.